Olá, gente, bom dia, bom começo de semana, segunda-feira, hoje é dia 21 ou 22? 21. Ontem foi dia 20 de junho, dia da bandeira nacional, tá? Da Argentina. Queria falar um pouco com vocês, faz tanto tempo que eu não falo com vocês. Tenho andado assim, não parei com o conteúdo do que eu acompanho sempre, tá? Das questões mormons, só que eu estava dando um tempo para falar, não tinha assim cabeça bem para falar, porque é muita informação, a gente fica um pouco transtornada com as coisas que a gente vê das religiões, né? Do abuso religioso, do abuso da fé das pessoas, o aproveitamento dessa fé, então tem vezes que eu nem tenho vontade de falar, sabe? Mas aí eu vejo o Tom, meu amigo Tom, tá? Do canal dele, que é a Minha História no Mormonismo, e ele fala tão genuinamente, com a vontade que ele tem de se expressar com as questões dele em relação ao mormonismo, em relação à fé, à manipulação, a tudo isso. E eu digo, por que eu não falo, né? Eu tenho tanta coisa para falar. Eu estava buscando na internet, porque a gente sempre escuta números de quantidade de religiões no mundo e tudo mais, né? E eu fiquei abismada com a quantidade de religiões oficialmente organizadas, fora aquelas que são assim meio truchas, como nós dizemos aqui na Argentina, meio que não são bem estabelecidas, que não existem em alguma lista de religiões, ou que não são como a Igreja Mormon, é uma empresa com um cadastro, né, de pessoa jurídica, que a igreja é anotada como uma empresa, né? Ela tem um nome, uma razão social, e tem muitas religiões no mundo inteiro que nem são estabelecidas assim, nem são organizadas assim, né? Então não dá para saber bem, mas só das religiões estabelecidas, 4.200 religiões oficialmente organizadas. E é um dado que a gente fica pensando, né? Com tanta religião, todas elas pedem ajuda econômica, todas elas pedem dinheiro. Eu disse pedem, não pedem, né? Pedem em espanhol. Todas elas pedem ajuda. Todas elas, muitas delas, como é o caso da Igreja Mormon, pede dízimo. O que é o dízimo na Igreja Mormon? É que você, como membro da igreja, batizado, deve dar, para estar bem com a religião, para estar cumprindo com a sua condição de membro mormon, deve dar à igreja, não a pessoas necessitadas, à igreja 10% de tudo o que você recebe, tudo. E também quando você vende um bem, também deve dar 10% do dinheiro que você recebeu pela venda daquele bem, né? Qualquer que seja. O que eu acho erradíssimo, porque se você passou 10 anos pagando um carro, quando você vende esse carro, você vai dar 10% da igreja da venda desse carro, como se quando você estava recebendo o salário para comprar esse carro, você já pagou 10% do valor do seu salário para comprar, que também pode comprar aquele carro. É como o dinheiro que você gastou com comida, com aluguel, com luz, com água, também gastou no pagamento desse carro. Ou seja, que aquele dinheiro, daquele salário, você já pagou dízimo. E depois, quando você vende, você tem que pagar dízimo de novo. Ou seja, você pagou 2 vezes o dízimo daquele valor. Então,
com tanto dízimo, de tantas religiões e com tantas ofertas generosas, porque as ofertas têm que ser generosas. No caso das testemunhas de Jeová, elas não pedem dízimo, mas eles falam muito da ajuda, não é ajuda, é doar, né? Doação, oferta, não lembro agora bem o nome que eles utilizam, mas lá dentro da capela deles, na entrada, tem caixa que você deixa a sua doação. Então, é uma forma de dízimo. Às vezes a pessoa dá até mais do que o 10%, quando se fala em uma ajuda generosa. A pessoa quer dar bastante para ficar bem, para se sentir em paz com Deus e com o pastor, né? No caso da igreja Testemunha de Jeová, para ficar bem com os anciões, com os líderes deles lá, né? E eu fiquei aqui pensando, com tanto dinheiro de tantas religiões no mundo, milhões e bilhões e trilhões de pesos, dólares, euros, né? De tudo, o dinheiro que entra. Por que tem tanta gente necessitada, tanta fome, tanta miséria, tanta pobreza no mundo inteiro? Com tantos fiéis, porque o cristianismo, ele engloba um grupo de gente muito grande. Não é todo mundo cristão no mundo, né? A gente sabe que aí tá meio com os outros que são budistas, espiritistas e tudo mais. Mas ainda o grupo de cristãos, né? Aquelas igrejas cristãs, tem muitos seguidores cristãos. Ou seja, com a quantidade de gente pagando dízimo. Primeiro, não era que o dízimo você pagava e tinha lá aquela promessa de que as janelas dos céus vão se abrir e vai derramar bênçãos para você. Você supõe que essas bênçãos são econômicas, não é? E nunca chegam as pessoas. E falando dessa pobreza, dessa miséria, dessa fome no mundo inteiro, toda essa gente que passa fome no mundo inteiro pertence a alguma religião e está pagando naquela religião algum dinheiro, está dando aquele dinheiro. No caso da igreja mórmon, eles pedem dízimo para todo mundo. Ué, não era que o dízimo era para ajudar as viúvas e os necessitados, e os pobres, os famintos, e os como chamam esses? Os órfãos. Mas eles também têm que pagar dízimo. Como assim? Como que uma pessoa, uma viúva, um necessitado tem que pagar dízimo se o dízimo é para eles? E por que eles estão tão famintos e tão pobres, se tem muito dinheiro de dízimo para ajudá-los? E por que todas as religiões, a maioria, eu diria 95% dos membros de todas as religiões são pobres, e todos eles doam o pouco que eles têm. No caso da igreja mórmon, eu fiquei sabendo recentemente, porque eu pensava assim, tá bom, né, os latinos e os membros no mundo inteiro são o que menos pagam dízimo, né? A maioria do dinheiro da igreja mórmon vem do próprios Estados Unidos. Lá eles recebem bastante dinheiro, trabalham e recebem bem. Mentira! Mais da metade do dinheiro arrecadado em dízimo na igreja mórmon é de estrangeiros, é de pessoas não norte-americanas, não estadunidenses. Então, peraí, né? A igreja mórmon é multibilionária. Se você não sabe, entra aí na internet e pesquisa, busca o patrimônio econômico da igreja mórmon e você vai ver. Então, como é que dentro da igreja mórmon tem quantidade, milhões de membros pobres, miseráveis, que não tem muitas vezes o que comer e ainda pagam o dízimo? Como pode isso? Como pode ser que com toda essa quantidade de dinheiro, a igreja primeiro investe em construção de shoppings, tá? E se você não sabe, busca aí também. Busca aí um dos investimentos da igreja mórmon que custou bilhões, que é o City Creek, né? Que é o shopping que está
ali na Manzana del Templo, na praça do templo de Salt Lake City. Busca saber os negócios que eles têm ali. Busca saber na questão imobiliária, na questão farmacêutica, na questão até armas, até com a fabricação de armas, a igreja investe dinheiro em empresas que fabricam armas, tá? Ela não é dona, mas ela investe dinheiro em empresas que fabricam armas, tá? Então, tudo isso, por que tem tanta pobreza no mundo? Primeiro não era se eu tenho filhos e eu tenho uma certa quantidade de dinheiro e eu vejo que tem alguém precisando de ajuda. Primeiro eu não tenho que ajudar, primeiro eu não tenho que alimentar e vestir os meus filhos, e depois, se sobra, eu posso ajudar a um necessitado. Não dar dinheiro. Gente, deixem de dar dinheiro às igrejas, tá? Primeiro, alimentem seus filhos. Deem educação secular aos seus filhos. Prover alimento, vestimenta e calçado para os seus filhos, lazer para os seus filhos. Se sobra dinheiro, depois de tudo isso, depois de pagar as suas contas de casa, depois de abastecer a casa com alimento, de tudo isso, de cuidar da saúde e bem-estar da sua família, se sobra algum dinheiro, depois de gastar também com passeios que faz bem para a família, depois de tudo isso, se sobra algum dinheiro, ajude algum necessitado. Não dê esse dinheiro para a igreja. A igreja mente quando diz que utiliza esse dinheiro para ajuda humanitária. É mínima, é uma migalha o que ela faz de ajuda humanitária, tá? Ela mente. Uma vez tem um membro da última aula que eu frequentei, que ele é filho do último bispo que eu tive. E ele disse, numa aula que eu estava dando da escola dominical, ele disse, eu não ajudo a ninguém, porque eu pago meu dízimo e minhas ofertas. E dali a igreja pega para ajudar aos necessitados. Ele disse isso. Na época eu disse, tem sentido, né? Então, né? Tem esse membro da igreja, tá? Fiel pagador do dízimo, eu suponho, não sei, não boto minha mão no fogo por ninguém naquela igreja, mas supostamente é fiel porque ele abria a boca para dizer, temos que fazer isso, o correto é aquilo. Ele era de, né, levantar o dedo e falar na minha aula, e ele disse isso, que ele não ajuda a ninguém porque ele paga o dízimo e ofertas e a igreja com isso paga. Na época eu acreditava, eu dizia, tá certo, né? Tem sentido, né? Não precisa, na verdade, a gente ficar dando dinheiro para todo mundo se a gente paga o dízimo e ofertas. Eu não pagava dízimo, mas pagava ofertas. Mas depois que eu saí da igreja, eu fiquei sabendo que a igreja usa a minimíssima parte do que arrecada em ajuda humanitária, em ajuda, tá? Ela investe em tudo quanto é tipo de negócio, tudo que é ramo de indústria, de hotéis, de aluguéis, de casas, de apartamentos, de tudo ali em Salt Lake e até em outros países, tá? Em Utah, em todo o estado de Utah, em todos os Estados Unidos, na Flórida, a igreja tem terras. Tá? Diz que a igreja tem mais terras até que o próprio governo na Flórida. Então, com tudo isso, você ainda dá dinheiro para essa igreja? Eu vou fazer um pedido, tá? Porque eu sei que vocês não vão deixar a igreja, nem espero que vocês deixem a igreja porque eu tô falando, tá? Nem espero isso, não espero, nenhum ex-mormon espera isso. A gente só faz aquele trabalho de abrir os olhos das pessoas, né? Tentar, pelo menos, abrir os olhos das pessoas. Mas tem uma coisa que eu vou pedir. Porque para você sair da igreja, você precisa dar aquele clique na sua cabeça. Não é porque eu estou falando. É porque isso vai despertar na sua mente a vontade de pesquisar. E aí, tchau. É como diz Mormon Uma Ova, o Paulo lá do Mormon Uma Ova, ele diz, o caminho da pesquisa, da investigação da igreja Mormon
é um caminho sem volta, é verdade, não tem como voltar. É como voltar para o cativeiro depois de ter sido sequestrada, né? Você não vai querer voltar, já sabe que aquele lugar não é bom. Então, quem vai fazer você sair da igreja é você mesmo, ninguém mais. Mas se tem uma coisa que eu quero pedir para vocês é que parem de dar dinheiro para suas igrejas, já seja mórmon, batista, adventista, católica, qualquer, todas elas são milionárias, bilionárias. É só investigar, hoje com a internet você fica sabendo bem fácil, é só querer e ver o patrimônio que cada uma delas tem. Daí você vai pensar, por que eu tô suando a camisa, trabalhando 30 dias no mês, me custa pagar tudo o que eu preciso para viver e a minha família com o que eu ganho, e eu ainda tenho que dar dinheiro para essa igreja que é multimilionária. Faz esse favor para mim, deixa de dar dinheiro. Você pode continuar indo para a igreja, lendo o livro de Mórmon, lendo aquele Vem Segue-me, né? Você pode continuar indo todos os domingos, faz suas visitas, manda seu filho para a missão, mas pare de dar dinheiro para a igreja. Ela não precisa mais, ela não precisa, ela já é milionária. Investiga o que a igreja mórmon faz com o dinheiro que ela arrecada, tá? Investiga como vivem as autoridades gerais, tá? Investiga o salário que ela ganha e a parte do salário, todos os benefícios, tá? Que os chefões da igreja mórmon recebem. Investiguem que nenhum deles vive nenhuma lei da consagração, porque eles nunca doaram nada para a igreja dos bens deles. Eles continuam com tudo no nome deles. Então, eles não precisam do seu dinheiro. Faz esse favor para mim. Para de dar dinheiro para a sua igreja, tá? Cuide da sua família. O Elder Bednar, que para mim é um cínico. Eu estava escutando esse fim de semana um discurso que ele deu e depois estava respondendo, entre aspas, perguntas de uma jornalista. Ele não respondia coisa nenhuma, ele mudava o sentido da pergunta e não respondia nada, porque ele não podia responder. Ela fez perguntas muito inteligentes, tá? Só que ele não sabia responder, porque se ele vai responder corretamente, ele vai colocar a igreja em problemas e ele mesmo vai estar em problemas. Então ele não respondia nada. E esse elder é um cínico. Ele disse que antes de você comprar comida para os seus filhos, você deve pagar o dízimo. E depois comprar comida para os seus filhos. Agora digam-me se isso não é coisa de seita maldita. Se não é coisa de seita totalmente. Dizer que você primeiro tem que dar o dinheiro para a igreja, para aqueles grandões, gordos, inúteis, bons para nada, que não veem, não profetizam, não revelam nada, não servem para nada. A sua vida não precisa deles para nada. E eles recebem um dinheiro gordo para não fazer nada. Tu imagina, né? Ele ainda dizer para as pessoas pobres, nos países mais pobres onde ele esteve, ele disse que antes, se você está entre comprar comida para os seus filhos e dar dinheiro para a igreja, você deve dar o dízimo para a igreja. É um canalha, eu não tenho nem nome para dizer para isso, tá? Eu não me imaginaria meus filhos com fome e eu dando dinheiro para a igreja, tá? Se eu pagava ofertas é porque eu me assegurava de que meus filhos tinham alimento em casa, vestimenta, calçada, escola, educação, passeios, diversão, tudo, tá? Mas falar isso é bem coisa de seita, tá? Você aí que defende o mormonismo, porque é o Pai Celestial, é a igreja de Jesus Cristo, a única verdadeira, a única igreja verdadeira que prefere que seus filhos passem fome, a que você deixe de dar o dinheiro para eles, tá? Porque se o dízimo fosse bem empregado, não tinha gente necessitada dentro da igreja e nem fora, porque com todos os dízimos de todas as religiões de todo mundo,
era para todo mundo viver maravilhosamente bem, tá? Não ia ter fome, não ia ter miséria, ia ter muitas escolas, muitas universidades, tá? Menos templo, menos capelas, mais escolas, mais universidades. Um beijinho para todo mundo. Tchau!